Por isso, as virtudes desse direito moderno, do direito do mercado capitalista, provém também da capacidade de o direito dele, direito capturar situações de exceção. Isso de cara, logo depois da Revolução Francesa, vou usar uma palavra horrível, que não tem nada de conotação política, a burguesia. Eu uso burguesia como a classe, né? Que não era nem a dos nobres nem a dos religiosos. Quando a burguesia toma o poder, ela percebeu que o direito rígido que estava escrito, às vezes podia comprometer a fluência da relação mercantil. Então ela cria duas válvulas. As ordenanças de necessidade na França, que são os regulamentos, as portarias, instruções normativas, e a discricionariedade. Posteriormente apareceram, em lugar da equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Quer dizer, é a equidade que voltou. Aquela equidade que aquele rei lá aplicou quando absolveu o engraçado e condenou o que não era engraçado. A equidade foi posta para fora do direito depois da Revolução Francesa, mas retornou com a razoabilidade e a proporcionalidade. Eu não vou me deter em outras decisões, até porque já estou indo além do tempo, mas posso lembrar que o Supremo Tribunal Federal, tem, em alguns casos, tratado o problema da exceção com, a mim parece, com eficiência. Não sei, eu culpo se eu fui relator. Eu não diria que foi mal feito. Mas um é o caso do município que havia na Bahia. A Constituição dizia que os municípios só podiam ser criados no termo definido por uma lei federal. E essa lei nunca foi feita. Aí começaram a surgir alguns municípios, inclusive um em que nasceram pessoas, morreram pessoas. Os vereadores fizeram posturas municipais lá, mexeram na propriedade das pessoas. Em suma, existia de fato. E havia uma peculiaridade que faria, lógico, com que as personas, não as existências do tribunal, tratassem aquele caso com muito cuidado. É que o município chamava-se, e chama-se, município de Luiz Eduardo Magalhães. Bom, então o que fez o Supremo? O Supremo disse, essa é a exceção. Se eu não capturar a exceção, as coisas ficam manquitolantes. Então é necessário capturar a exceção. Eu fui relator disso. Foi um caso muito bonito, porque deu para entrar com a Gambem. Eu acho que foi muito divertido. Eu me diverti muito tomando decisões. Houve um caso muito interessante em que a exceção funcionou, que era o caso da ordem dos precatórios. Vocês sabem que não se pode furar a ordem dos precatórios. Mas houve um caso na Paraíba de uma mulher que estava morrendo e precisava de dinheiro para poder custear o seu tratamento. O relator foi o Pertence, e eu votei em seguida. E nós furamos o precatório, a fila de precatório. Bom, mas isso nos fez ir além? Eu acho que não. Nós vivemos dentro daqueles limites, em que se realiza não justiça, mas se aplica o direito em termos de preservação da ordem e da paz social. O que me preocupa nesses novos rumos? Me preocupa essa coisa do controle da proporcionalidade e da razoabilidade. Por favor, vou voltar atrás só um pouquinho. Eu sou juiz.
Mas eu não, agora eu não sou juiz. Eu sou um advogado. Eu tenho um caso em que eu devo atuar. Eu tomo os textos, a realidade, e produzo as normas. A única coisa que eu não faço, e que o juiz faz, é que o juiz toma a decisão. Eu posso tomar, mas a minha decisão não vale nada. A decisão que vale é a decisão do juiz. Perfeito? Então, eu tenho a formulação, a produção das normas jurídicas gerais e depois uma norma, a norma de decisão. Está claro? Que são diferentes? Quais são as normas que eu vou aplicar a esse caso? O artigo tal do Código Penal, o artigo tal do Código Civil. Bom, aí eu tenho aquele arsenal de normas. E aí eu tomo uma decisão. Nessa hora, na hora da decisão, tudo bem? Nessa hora da norma de decisão, eu posso dizer, olha, eu vou aplicar uma pena de 8 meses e não 2 anos. Vou aplicar uma multa de 10 salários mínimos, não 1.000. Então, no momento da norma de decisão, eu posso trabalhar com a proporcionalidade e a razoabilidade. Mas eu não posso fazer isso, como o Supremo tem feito, na hora de produção das normas, antes. Pegar os textos para transformá-los em normas e dizer, isso não é razoável. Alguns arranca-rabos no tribunal. Uma vez disse para um colega, o senhor precisa saia daí, candidate-se a deputado ou senador e vá corrigir a lei, o texto, lá do outro lado da praça. Mas o tribunal tem feito isso reiteradamente. E isso nos coloca em grandes dúvidas, em grandes riscos. Outra coisa terrível é a ponderação dos princípios. Porque está sendo feita uma confusão entre valores e princípios. Valores são teleológicos. Princípios são normas jurídicas. E a pretexto de ponderar valores, eu dou qualquer decisão. Eu tenho um caso que é exemplar. A incerteza da ponderação entre princípios. É o HC 82424, do Rio Grande do Sul. Um livro antissemita, um idiota chamado Raul, não é Raul, é o Wanger, publicou um livro e depois, então foi se discutir se proibia ou não proibia o livro. O ministro Marco Aurélio e o ministro Gilmar Mendes fizeram uso da regra da proporcionalidade para analisar a colisão entre liberdade de expressão e dignidade de um povo. Um chegou numa decisão, o outro chegou na outra. Se vocês quiserem, isso é o tipo do caso, eu acho que valeria a pena até um estudo, um trabalho de fim de curso, HC 82424. Quer dizer, nós estamos correndo riscos. Eu cheguei ao Supremo, e estou encerrando, com outra fama. Tá? Esquerdista, ministro esquerdista, está chegando aí. Hoje, quando eu saí do Supremo, eu fui apontado como positivista. Por quê? Porque eu aprendi que a legalidade, senhores, a legalidade no mundo capitalista é o último instrumento de defesa das classes subalternas. Sem ela, os fracos não podem se defender. Em um caso na DPF 153, eu dizia que nós estamos em perigo quando alguém se arroga o direito de tomar o que pertence à dignidade da pessoa humana como um valor. É que então o valor
do humano assume uma forma ou outra que já não é mais valor humano, mas cada um passa a determinar como deve ser o valor dos outros. E nós, então, estamos sujeitos àquilo que Hartmann chama tirania dos valores. Quando um determinado valor se apodera de uma pessoa, tende a erigir-se em tirano único de todo o ethos humano, ao custo de todos os outros valores, inclusive dos que não sejam, do ponto de vista material, diametralmente opostos como seus inimigos. Por isso eu tenho medo dos juízes. Por isso eu tenho medo dos novos rumos do direito brasileiro. Quando eu era juiz, não. Eu não tinha tanto medo, porque de vez em quando eu pensava que salvava a sociedade. Absurdamente, todos nós somos sonhadores. Ainda bem que somos. Muito obrigado.